Olá, você vai ver nesta edição. Homologada cautelar que suspendeu licitação da coleta de lixo em Barra do Garças. Determinações são cumpridas e plano de ação é implementado em Santa Rita do Trivelato. TCE extingue processo por perda de objeto. Ressarcimento é comprovado e pleno julga regular tomada de contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou a suspensão de uma licitação aberta pela Prefeitura de Barra do Garças para a contratação de serviços na ordem de R$ 13.300.000. Entenda. Essa determinação foi adotada pela relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, e acolhida pelos demais conselheiros do Tribunal Pleno, ao identificar que o edital de concorrência pública número 3 de 2019, aberto pela Prefeitura de Barra do Garças, sob a gestão de Roberto Ângelo de Faria, registrou condições restritivas de competitividade e inobservou os princípios da ampla concorrência e da celeridade processual. Esse edital teve como objeto a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de varrição manual de vias, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, fornecimento de equipe padrão para a execução de serviços complementares, manutenção de áreas verdes, coleta seletiva e operação, manutenção e monitoramento do aterro sanitário, em valor estimado no prazo de 12 meses de quase R$ 13.300.000. Entre as irregularidades encontradas pela equipe técnica do TCE estão a impossibilidade de impugnação do edital via correio eletrônico, mas apenas por protocolo na sede da Prefeitura. Exigências de garantia da proposta ou participação para habilitação antes do prazo para entrega de demais documentos e da prestação de garantia da proposta cumulativamente com a apresentação de capital social mínimo e ainda o não parcelamento de 3 itens do lote 1, mesmo podendo ser executados de forma individualizada. Foi ainda identificada a suspensão dessa concorrência pública por meio de decisão liminar da 4ª Vara Civil da Comarca de Barra do Garças, deferida em julho deste ano, diante da constatação de modificação no edital. Mesmo assim, a relatora do processo justificou a homologação da medida cautelar pelo TCE de Mato Grosso, uma vez que as irregularidades apontadas pela equipe técnica deste órgão de controle externo são diferentes das identificadas pelo Poder Judiciário. Conforme constatei, a tutela de urgência judicial suspendeu o certame por outro motivo, que não os relacionados pelos representantes e pela unidade técnica desse tribunal. Assim, caso a suspensão judicial seja afastada, circunstância que pode ocorrer a qualquer tempo, permaneceriam as mesmas irregularidades graves confirmadas pela equipe de auditoria, o que justifica a evidência do perículo in mora ao presente caso. A Prefeitura de Santa Rita do Trivelato cumpriu determinações impostas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso referentes à elaboração de um plano de ação visando implementar e aperfeiçoar os controles constantes na matriz de riscos e controles, conforme resolução normativa do TCE. Confira. O processo de monitoramento teve a finalidade de verificar o cumprimento de determinações expedidas ao atual gestor da Prefeitura de Santa Rita do Trivelato e ao controlador interno do município. Anteriormente, em processo de levantamento, foi determinado pelo Pleno do Tribunal de Contas a elaboração de um plano de ação visando implementar e aperfeiçoar os controles constantes da matriz de riscos e controles aprovada por meio da resolução normativa deste tribunal, devendo estes controles serem concebidos de forma adequada e efetiva, no prazo de 365 dias.
Na determinação também consta que o controle interno monitore a execução do plano de ação e que encaminhe os pareceres periódicos via sistema Aplique as ações adotadas pela gestão municipal para a efetiva implementação dos controles constantes da matriz de riscos e controles. Na análise do processo, a equipe técnica do TCE e o Ministério Público de Contas entenderam pelo cumprimento das determinações. O relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, seguiu o mesmo entendimento. Acolho o parecer ministerial e voto no sentido de reconhecer o cumprimento das determinações contidas no referido acórdão. É como voto. Após homologação de medida cautelar, prefeito de Colniza cancela pregão e TCE extingue processo de representação por perda de objeto. Veja os detalhes. Essa medida foi adotada na apreciação de uma representação interna com pedido de concessão de medida cautelar que buscava suspender atos decorrentes do pregão presencial número 8 de 2019, realizado pela Prefeitura de Colniza. O objeto desse pregão consistia na seleção, por intermédio de registro de preços, de empresa para a prestação de serviços, com fornecimento de internet e prestação de serviços com assessoria contábil para o Executivo Municipal. Acontece que o relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, por meio de julgamento singular, havia concedido a medida cautelar, determinando à Prefeitura que se abstivesse de praticar ou permitir que se praticassem quaisquer novos atos referentes àquele pregão. Segundo o relator, o prefeito Celso Leite Garcia reconheceu a existência de vícios no edital do certame e determinou o cancelamento do pregão presencial. Diante disso, o conselheiro relator votou pela extinção dessa representação sem resolução de mérito, por conta da perda do objeto. O cancelamento do pregão ocasionou a perda de objeto da representação. Isso porque o cancelamento, além de evitar a ocorrência de danos, também constitui indício de boa-fé do gestor, especialmente ao se ver que a medida foi tomada logo após a ciência da prolação da cautelar e antes mesmo que esta fosse homologada. Ademais, pelo teor da manifestação de defesa, pode-se verificar que foi atingido o caráter pedagógico da jurisdição do TC, uma vez que o representado expressamente admitiu a existência de vícios no edital da licitação, conforme constou do aviso de cancelamento do órgão. O Pleno do TCE julgou regular tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Saúde em desfavor do Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso. Ficou comprovado ao TCE o ressarcimento de dinheiro aos cofres públicos. Entenda. Por determinação do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Estado de Saúde em desfavor do Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos destinados ao termo de cooperação número 008 de 2010. A equipe técnica destacou que houve a apuração do dano pela Comissão de Tomada de Contas Especial, no valor de R$ 4.088. O valor apurado foi devolvido à Secretaria de Saúde, porém o processo foi encaminhado intempestivamente a este tribunal. Desta forma, foi constatado e comprovado ao TCE que o ressarcimento foi realizado e a tomada de contas especial atingiu o propósito. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, julgou regulares as contas com recomendações. Recomendar ao atual gestor da Secretaria de Saúde que, para evitar eventuais atrasos e reincidências da conduta sob análise, designe mais servidores para compor a comissão de tomada de contas especial, considerando a elevada demanda processual do órgão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br
e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!